Você já tentou consertar uma placa eletrônica e acabou piorando ainda mais o defeito? Ou tem medo de danificar ainda mais o circuito? Você já tentou consertar uma placa eletrônica e acabou piorando ainda mais o defeito? Ou tem medo de danificar ainda mais o circuito durante o reparo? Se isso já aconteceu com você ou se você quer evitar esse tipo de erro, essa aula é para você. Hoje eu vou te mostrar os principais erros que os técnicos cometem na bancada e como evitá-los, trabalhando de maneira mais profissional, mais seguro e mais eficiente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thiago, trabalho com reparo de placas eletrônicas desde 2015, sou formado em técnico em mecatrônica e também em engenharia eletrônica. E ajudo iniciantes e técnicos a evoluírem na manutenção de placas eletrônicas e se profissionalizarem cada vez mais nesse segmento. Erro número 1, trabalhar com a estação ou ferro de solda mal regulado. Usar estação de ar quente ou até mesmo ferro de solda com a temperatura desregulada pode danificar trilhas, levantar pads ou danificar pads e também provocar danos nos componentes mais sensíveis, como microcontroladores e outros tipos de CIs, por exemplo. E por isso, conhecer a temperatura ideal das suas ferramentas é essencial para que você consiga ter e executar um trabalho de qualidade na sua bancada. Então a temperatura ideal para ferro de solda é de 350 a 400 graus, essa é a temperatura padrão. E fique sempre muito atento ao fluxo de ar da estação para não danificar a sua placa e não danificar outros componentes da sua placa eletrônica. Erro número 2, usar ferramentas inadequadas ou ferramentas velhas. Nós atuamos em um segmento onde as margens de lucros são altíssimas, então não compensa ficar economizando na compra de ferramentas. Então, se você está com uma ferramenta velha, danificada, que já não faz o trabalho dela com tanta eficiência, compre uma nova, faça uma substituição, porque isso daí é investimento para o seu laboratório. Então, por exemplo, pinça torta, ferro de solda com a ponta gasta e multímetros fazendo e executando ali medições já imprecisas. Tudo isso pode provocar danos na sua placa eletrônica e também fazer com que você leve mais tempo para fazer um diagnóstico ou talvez até mesmo um diagnóstico errado. E para evitar isso, você precisa investir em boas ferramentas. E veja bem, não estou falando para você investir em ferramentas caras, estou falando para você investir em boas ferramentas. Você precisa que elas funcionem bem. E para isso você pode pagar um valor mais acessível num ferro de solda, por exemplo, e ele ser uma excelente ferramenta para a sua bancada. Erro 3, trabalhar sem limpeza adequada da placa eletrônica. Resíduo de solda, poeira e até mesmo gordura podem provocar danos e falsas medições nas placas eletrônicas e também até mesmo curto na hora que você for alimentar a sua placa. E para evitar isso é sempre importante fazer a limpeza da placa eletrônica antes e depois do reparo com o uso de álcool isopropílico e uma escova antiestática. E o erro 4, medir componentes de forma errada com a placa eletrônica energizada. Veja bem, se você está trabalhando com a placa eletrônica energizada, você precisa estar muito ciente do processo de medição que você está realizando, porque qualquer erro que você provocar durante a medição vai causar dano na sua placa eletrônica. Então, com a placa energizada, é preciso que você saiba o que você está medindo e qual é a escala correta do multímetro que você vai medir e quais são os pontos certos para se fazer a medição. Qualquer erro que você provocar ao longo desse processo pode sim provocar um dano, queimar componentes, queimar microcontroladores, CIs, MOSFETs, transistores e qualquer outro componente que esteja na sua placa. E para evitar isso, medidas com a placa eletrônica energizada somente em pontos específicos e com bastante experiência. E antes de energizar a placa, lembre-se sempre de fazer as medições a frio. Então desligue a placa e descarregue os capacitores com segurança. O erro 5, remover os componentes com pressa ou força excessiva. E isso acontece por falta de habilidade nas técnicas de soldagem e dessoldagem. Então você não conhece exatamente o processo para remover aquele componente e quer aplicar uma força excessiva para fazer a remoção, provocando danos no próprio componente, danos no pad da placa eletrônica e também danos na trilha do componente.
diferente. Então fiquem sempre muito atentos na hora de fazer essa remoção, para que vocês não cometam nenhum desses erros. E se você quer se destacar como técnico, não é só necessário fazer um conserto, mas trabalhar de maneira profissional aí na sua assistência. E lembrem-se, a maioria dos erros provocados por humanos nas placas eletrônicas podem ser evitados com um pouco de atenção e uma boa técnica de manutenção. Bom, se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque semanalmente nós estamos postando conteúdos novos aqui no nosso canal. E comente aqui abaixo dessa aula qual desses erros você já cometeu ou já viu alguém cometendo. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso treinamento, sobre a nossa formação completa de reparo em placas eletrônicas, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você falar diretamente com um dos nossos especialistas ou já acessar diretamente a nossa página. Clica lá, conheça a nossa formação. Bom, galera, e essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu, um forte abraço.